Olá, pessoal. Primeiramente, bom dia a todos. Então, pessoal, eu vou começar agora aqui mais uma videoaula com vocês, né? Enquanto a situação do coronavírus ainda não melhora. A nossa aula, pessoal, vai ser mais ou menos um resumo sobre o que é história e a pré-história, tá? Eu espero que todos curtam, tá bom? A aula. E vamos lá. Então, pessoal, antes de mais nada, vamos se perguntar o que é história. Cara, história é uma ciência humana. Ela estuda o desenvolvimento do homem ao longo do tempo, sabe? A história ela analisa os processos históricos, os personagens que passaram por lá e fatos para a gente compreender um determinado período histórico, cultura ou civilização. Ou seja, pessoal, a história ela é uma ciência, né, onde ela estuda o desenvolvimento do homem ao passar do tempo, diferente da sociologia. A sociologia estuda o homem no tempo. Além disso, a história é uma disciplina que está presente no nosso currículo brasileiro há muito tempo. Os historiadores eles debatem meios para fazer dessa matéria algo que vai muito além de uma obrigação de ser estudada, sabe, por diversos alunos. Sem dúvida, durante um ano você vai compreender as razões que fazem da história algo relevante, porque é necessário saber o que ela significa, né? Sabe? Porque é importante eu saber o que aconteceu na Idade Média, sabe? As primeiras civilizações humanas. Qual a importância disso, sabe? Porque a história ela estuda a vida humana através do tempo, que os homens e mulheres de todas as idades eles fizeram e pensaram ou sentiram como seres sociais, entende? E nesse sentido, o conhecimento histórico, pessoal, que a gente tem, né, sobre o nosso passado, ele alarga a compreensão das pessoas como seres que constroem seu tempo, entende? A importância deles para a formação do tempo, para a formação da cultura, para a formação da sociedade, da civilização e por aí em diante. Eu acredito que a pergunta que vocês devem estar se fazendo agora é assim: ah, professor, então como que a gente sabe o que é história ou não? Eu vou passar aqui para o próximo slide para vocês ficarem mais um pouco cientes sobre isso, tá, pessoal? Como que é feito uma pesquisa histórica? Como eu vou saber se algo é história ou não? O historiador, pessoal, eles trabalham com diversos vestígios do passado para desenvolver uma pesquisa. Esses vestígios, que nós chamamos de fontes, podem ser desde um jornal a um rótulo de maionese. Esse exemplo que eu dei ele é muito superficial, mas eu acho que um exemplo mais consistente que a gente pode usar como uma fonte é, por exemplo, achar ossos de corpo, sabe, em uma certa localidade, achar algum escrito antigo deixado por algum hominídeo, sabe? As pinturas rupestres que foram deixadas pelos primeiros humanoides aqui na Terra, sabe? Esses são bons exemplos de fontes históricas, tá? As fontes, elas são fragmentos do real, resultado de intenções involuntárias dos seres humanos daquela época ou até mesmo voluntárias dos seus produtores. Dessa forma, o conhecimento histórico ele torna-se uma operação teórica metodológica, que ela é objetiva a compreender e interpretar os sentidos que os atores sociais atribuíram aos seus atos materiais e simbólicos. Tá bom? O que ele está querendo dizer com isso, pessoal? O que ele está querendo dizer com isso? O que acontece? As fontes históricas, na verdade, elas passam por uma interpretação do que nós vivemos. Ou seja, se eu pego uma fonte, um registro histórico que foi deixado durante a época escravocrata, que surgiu aqui no Brasil, né, que foi implantado esse regime pelos portugueses, eu pego aquilo e eu estudo isso com o meu presente, com base no que eu tenho, sobre o que aconteceu, sobre como foram mais de 12 milhões de negros escravizados durante mais de 300 anos aqui no país, como era a forma de tratamento deles. Quando eu pego isso, quando eu vejo esses relatos todos, eu tenho uma opinião formada, um senso, sobre aquilo que aconteceu no passado e quanto isso foi errado, sabe? Ou seja, a interpretação que eu tenho do passado, ela se dá com base no meu presente, entende? Porque o papel do historiador é esse, é interpretar as fontes como testemunho e como um discurso deixado naquela época, sabe? Por quê? O papel principal do historiador não é ter uma verdade absoluta sobre o material, sobre essa fonte histórica que a gente encontra, sabe? Nosso papel é o seguinte, é pegar aquilo, fazer uma releitura do passado, um estudo de quando que foi, e assim levantar hipóteses do que pode ter sido, ideias,
sabe? E não falar, bom, isso é isso está decretado e essa é a verdade. Não. O historiador, ele nunca vai fazer esse tipo de trabalho, sabe? Então, pessoal, o que foi a pré-história? A pré-história, ela foi definida como um período que foi compreendido entre o aparecimento dos primeiros hominídeos e a invenção da escrita. Foi ocorrida aproximadamente há 4.000 anos antes do nascimento de Cristo, tá? Pessoal, a pré-história, ela corresponde a um amplo período que vai do surgimento dos primeiros hominídeos, até a invenção da escrita, sabe? Ou seja, é um período bem longo, sabe? Os primeiros humanistas, eles praticamente surgiram há 200 milhões de anos, sabe? E de 200 milhões até 4.000 anos antes do nascimento de Cristo, a gente tem um período e um espaço de evolução da espécie muito grande. Tá? A denominação da pré-história, ela tem sido muito criticada, né? Porque pode surgir que os seres humanos desse período, eles não estavam incluídos na história, sabe? Homens e mulheres desse período não estejam incluídos na história porque o seu aparecimento não teve nenhum enriquecimento, sabe? Porque eles não utilizavam a escrita. E outras expressões foram propostas, sabe? Para denominar os povos sem escrita como os pré-letrados, os ágrafos e etc. O emprego dessas expressões não generalizou, sabe? Com o termo da pré-história é do uso mundial, a gente vai também empregá-lo consciente do que esse período integra na nossa história. Por que a pré-história ela foi negada? Porque ela não deixou nada, não deixou nada, né? Mas não deixou muito vestígio material, sabe? Eles consideram, né, história a partir do surgimento da escrita, sabe? Por isso que nós estamos falando da pré-história. É o antes da escrita, sabe? A pré-história, ela fala sobre os primeiros humanoides, sabe, que surgiram na Terra, e os estudos, né, dos fósseis e tudo mais, e hoje, graças ao nosso avanço tecnológico, a gente hoje em dia começa a conhecer, né, a compreender esse passado que está sendo deixado muito de lado. Na pré-história, nós tivemos diversos grupos, né, de seres humanos, sendo que essas diversas civilizações, né, se podemos dizer assim, entre aspas, elas deixaram diversos frutos. Essas civilizações a gente separa em dois períodos, o período paleolítico e o período neolítico. O período paleolítico, pessoal, ele fica muito formado por conta da pedra lascada, ou seja, é essa imagem da esquerda que define mais, sabe? Onde eles estão querendo fazer o fogo. Mas enfim, a pedra lascada, né, é quando os primeiros humanoides eles começam a fazer o atrito, bater uma pedra com a outra para assim afiar elas, sabe, e serem usadas para caças e tudo mais. No período paleolítico, os primeiros humanoides, né, que viviam nesse período, eles eram nômades, ou seja, eles não tinham uma moradia fixa, sabe? Eles coletavam aqui e iam para outros pontos da Terra. Outro fato interessante do período paleolítico, dos primeiros humanoides que habitavam, eles eram caçadores e coletores, ou seja, eles caçavam e coletavam, eles não ficavam em certo determinado local, sabe? Eles usavam muito do material de um certo local e depois partia para outro. Eles usavam as cavernas como abrigos para se protegerem da chuva, sabe? Das tempestades e de muitos animais. O que deixou mais marcado no período paleolítico que hoje nós temos como exemplo são as pinturas rupestres. Essas são não é a única, né? Mas é o que mais vigora hoje em dia são as pinturas rupestres, né? Que com essas pinturas deixadas nós conseguimos ter uma interpretação desse passado paleolítico. E vocês conseguem ver, pessoal, que eles começam não a dominar o fogo, sabe? Através do atrito, né, do fogo com a palha e tudo mais, eles começam a ter um certo tipo de, não ensinamento, mas começam a lidar com o fogo melhor, sabe? Para proteger-se dos animais que fossem atacar, sabe? Como se fosse uma forma de ameaça. Tá bom? Agora vamos falar sobre esse período neolítico, né? Antes de mais nada, eles costumam dividir o período paleolítico e neolítico como a idade da pedra lascada e da idade da pedra polida.
Pedra lascada, paleolítico. Pedra polida, neolítico. E por que pedra polida no neolítico? A pedra polida, pessoal, era aquela pedra mais arredondada, tá? Onde com você eles não batiam uma pedra na outra causando atrito, mas se arrastando uma na outra, sabe, para polir ela para ela ser usada como um objeto. Uns fatos interessantes do período neolítico são o processo de sedentarização. Nessa imagem à direita, vocês conseguem perceber que eles estão vivendo ali em ilhas, ó, minto, em cabanas, sabe? Ou seja, a vivência do período neolítico ela é mais em vilas, sabe? Eles eram sedentários, eles faziam a agricultura, sabe? O processo de sedentarização ele ocorreu pelo seguinte, né? Eles se acampavam em determinado local onde tivessem água, mais alimentos, mais frutos, e assim eles desfrutavam tudo daquilo que tinha ao seu redor. O período neolítico foi conhecido por eles conseguirem dominar a agricultura, sabe, pessoal? Saber, por exemplo, plantar isso, plantar aquilo para colher em certa época do ano, a domesticação dos animais, não só para uso doméstico, mas também para usufruir na caça, a invenção da tecelagem, da cerâmica, sabe? As primeiras tribos e clãs que foram surgindo no período neolítico entre os primeiros humanoides. E a separação do trabalho, ou seja, os homens caçavam e as mulheres ficavam em casa, sabe? Cuidando um pouco das crianças. É um pensamento meio machista, assim, da época, né? Dos primeiros humanoides, e os homens caçavam para recolher alimento, e as mulheres ficavam em casa cuidando das crianças e tudo mais. Vamos lá. E as melhores tecnologias, né, pessoal? Conforme o tempo foi passando, eles passaram a dominar muito melhor fogo do que o pessoal do período paleolítico. E essa é uma das principais diferenças do período neolítico e do paleolítico, tá bom? Então, pessoal, agora eu vou falar um pouco com vocês sobre o Charles Darwin, né, e a origem das espécies. A Origem das Espécies foi um livro que foi publicado em 24 de novembro de 1859. Essa obra de Charles Darwin ela foi considerada uma das mais revolucionárias da história da ciência, sabe? Por quê? Porque no livro se trata muito sobre a teoria do evolucionismo, sabe? O evolucionismo foi uma teoria que, segundo a qual os seres vivos eles evoluíram a partir de um ancestral comum, sabe? Para o Charles Darwin, o mecanismo biológico pelo qual as espécies mudam e evoluem e se diferenciam é a seleção natural, que foi um processo em que os indivíduos mais adaptados ao meio ambiente têm maiores chances de sobreviver e deixar seus descendentes. A implicação da teoria evolucionista de Darwin é que o homem ele descende de algum animal semelhante ao macaco e não é produto de uma criação especial. Quando diz que ele não é um produto de uma criação especial, é que está se referindo a uma criação divina, sabe? Sobre a teoria do mundo ser criado por Adão e Eva. Charles Darwin desmentiu essa teoria, sabe? Que o mundo surgiu através do que o Deus criou o mundo durante 7 dias. E o que ele acreditava é que o mundo se formou pela teoria de Big Bang, sobre explosões de diversos planetas, formaram o planeta Terra, tá bom? E com essa formação, então, pessoal, essa teoria do Darwin, né, ela gerou muito impacto nas sociedades cristãs do século XIX, porque essa tese evolucionista ela foi duramente criticada, sabe, por muitos religiosos e até pelos religiosos e cientistas que não aceitavam, sabe, a tese dos humanos terem parentesco com outras criaturas animais. Muitas pessoas até hoje se assustam com isso, tá? De que os seres humanos descendem do macaco. Na verdade, os cientistas eles defendem que a teoria evolucionista nunca afirmariam isso. Eles supõem que, em algum momento da evolução das espécies, as linhagens dos humanos e dos macacos, chimpanzés, gorilas, etc., compartilharam um ancestral comum. Imagina-se, né, que os descendentes desse ancestral comum, eles evoluíram por dois caminhos diferentes. Um ramo gerou os macacos e outro ramo gerou os humanos. No entanto, não se deve pensar num caminho simples e direto ao longo do qual nossos ancestrais progrediram em linha reta, em direção aos seres humanos atuais, sabe? A situação, ela assemelha-se mais a um palco do que vários atores vieram drama num longo complexo. Então, pessoal, é aquilo que eu estava conversando com vocês, né?
graças a Deus a gente nunca viu um macaco virar gente. Por que não? Porque essa teoria, né, da evolucionista e a origem das espécies foi algo gradual e contínuo. Levou muito tempo. É o que eu falei para vocês, os primeiros humanos foram, sabe, encontrados, né, os primeiros hominídeos, os vestígios dele fósseis, que se calcula-se, né, que foram há 200 milhões de anos atrás que eles surgiram, sabe? E a história ela só começa com o início da escrita, que foi depois de 4.000 anos antes de Cristo, sabe? Então, tipo assim, é uma diferença muito grande, entendeu? Agora vamos aqui nos tópicos principais que tem nesse livro da origem das espécies, né? O processo de evolução das espécies é gradual e contínuo, ou seja, ele leva conforme o tempo. Todos os seres vivos descendem em última instância de um ancestral comum. É isso que ele quis dizer. Que todos os indivíduos, nós somos ancestrais de uma primeira evolução. Conseguindo entender? Um macaco que evoluiu de outro, conforme essa evolução, ele começou a procriar. E nessa procriação, né, das relações entre um homem e uma mulher, que foram assim nascendo os seres humanos, e todos os seres humanos a gente descende apenas de um ancestral. E o mecanismo pelo qual os seres vivos mudam e evoluem é a seleção natural. Os indivíduos mais adaptados ao meio ambiente conseguem melhores resultados na luta pela sobrevivência. Ou seja, é como se para as pessoas que moram, por exemplo, na Antártida, elas não conseguiriam viver muito tempo aqui no Brasil, sabe? Por quê? Porque na Antártida é um lugar que faz muito frio, às vezes tem menos de 10 graus a maior parte do tempo, e se elas vivessem aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, imagina como seria, sabe? Eles iriam morrer realmente de calor, teriam diversos problemas de saúde, insolação e tudo mais, por aqui ser um clima muito quente. Então, eles não se adaptam ao nosso meio ambiente, então eles não vão ter resultados para sobreviverem. Conseguiram compreender? Isso foi só um exemplo sobre essa teoria da origem da espécie do Charles Darwin. Tá bom, pessoal? Essa foi a nossa aula. Esse foi só apenas um resumo de tudo que a gente aprendeu aqui ao longo desse primeiro bimestre. Tá bom? A videoaula da nossa última matéria, da matéria passada, eu vou deixar ela disponível no portal da NetBio, tá bom? Então, com essa, vocês vão ter duas videoaulas lá. A primeira eu ainda não coloquei, essa daqui vai ser a segunda. Vou deixar lá bem separado, direitinho. Pessoal, qualquer dúvida vocês me chamem no privado, no meu WhatsApp, né? A maioria de vocês já tem meu número, estão lá no grupo. No nosso horário eu vou estar atendendo vocês, né? De 10h20 até meio-dia e meia, tá bom? Não vou deixar nenhuma atividade referente a esse resumo, é como se fosse uma revisão para a prova, tá bom? Talvez eu retire aqui desses slides que eu passei essa semana e na semana passada, umas questões para assim a gente elaborar a nossa matéria de prova, tá bom? É basicamente isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tá bom? Não se esqueçam de dar o ok nos comentários da NetBio para assim vocês terem a presença na minha aula, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e tchau, tchau.